misericordioso para com o seu povo. Aleluia. Glória a Jesus. Primeiro livro de Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Enquanto você acha, eu quero expressar minha gratidão a Deus por estar com os irmãos aqui nessa noite, nessa festa maravilhosa para Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Edson, se tornou meu amigo. Louvar a Deus pela vida do pastor Vanildo, dirigente da igreja, e de todos aqui nessa noite, alguns que eu conheço, a maioria eu não conheço, cada um nessa noite que veio louvar a Jesus, glorificar o Senhor, expressar a gratidão a Deus por esse ano de vida aqui, na cidade de Luziápolis, deste ministério que Deus tem abençoado grandiosamente, E eu louvo a Deus por essa porta aberta para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e eu me sinto bem, senti liberdade do Espírito Santo nessa noite. A presença de Jesus é real no nosso meio, é isso que é interessante. Não adianta nada estar cheio a igreja, lotado, se não há a presença de Deus. Deus está aqui, e se Deus está aqui, nós alegramos o nosso coração. Nós nos prostramos perante Ele e rendemos glória ao seu nome glorioso e fiel. Amém? Quem achou o texto? 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, diz assim: se você quiser ficar de pé, sinta-se à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. Amém? Glória ao nome precioso do nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo de número 2 diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio, ou à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia acontecido. E a filha de Faraó, descendo a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou uma criada e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Glória a Deus. E eis que o menino, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia acontecido. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam na borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e a enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Podeis tomar os vossos assentos, aqueles que puderem nessa noite, com total liberdade de glorificar o Senhor, de exaltar o nome precioso daquele que vive e que reina para todo sempre. Nós temos liberdade de louvar a Jesus.
Nós temos liberdade de expressar a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito para conosco. Glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de aproveitar esses minutos que tenho para ministrar a palavra do Senhor e dar um tema para a ministração dessa noite: um projeto invisível de Deus em meio ao deserto. Glória a Deus. Um projeto invisível de Deus em meio ao deserto. Glória a Deus. Você sabia que você é um projeto de Deus, mesmo em meio a esse deserto, e às vezes nem você mesmo sabe que você é um grande projeto de Deus, mesmo estando vivendo um grande deserto na sua vida. Glória a Deus. O escritor aos Coríntios, o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo diz assim: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e que ainda não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Para aqueles que amam ao Senhor, que o amam. Você tem amado o Senhor? Aleluia. Você tem dedicado a sua adoração, o seu louvor ao nosso Deus? Então se prepare para aquilo que Deus tem para surpresa para a sua vida. Que Deus tem de surpresa para a sua casa, ou talvez para o seu ministério. Nessa noite talvez você saiu da sua casa até sem perspectiva de vida, sem motivação, sem alegria no coração, sem desejo, mas você disse: eu vou arriscar, eu vou até lá para ver o que é que Deus vai falar comigo. Meu Deus! E você vai se surpreender com a palavra que Deus trará ao seu coração. Glória a Deus! Glória a Deus. O livro do Êxodo, no capítulo 2, conta-nos uma história de Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi o maior profeta de Deus do Antigo Testamento que pisou sobre a terra. Nos últimos escritos de Moisés, a Bíblia vai dizer assim: nunca houve, nunca haverá um profeta como Moisés que falou com Deus cara a cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas quando você olha a história de Moisés, não foi simples assim. Não foi simples assim. Moisés, talvez na perspectiva humana, no pensamento humano, nasceu no tempo errado, nasceu numa terra errada, nasceu no pior momento que alguém podia nascer em cima dessa terra. Ele nasceu no Egito. Glória a Jesus. E diz a Bíblia que lá a sua família estava lá, sendo escrava do reinado egípcio ali por muitos anos. Aleluia. E na época que a sua mãe fica grávida, diz a Bíblia que o rei tinha baixado um decreto, porque o povo de Israel estava crescendo muito. Glória a Deus. Estava crescendo muito. Diz a Bíblia que Faraó olha para o povo e chama os seus conselheiros, seus maiorais, e diz assim: olha, estou observando este povo, e esse povo está crescendo muito. E há de ser que esse povo daqui a pouco, eles vai ser então um grandioso número, que eles vai passar por cima de nós. Em vez de eles serem os nossos escravos, nós somos capazes de ser o escravo deles. Observe a visão que tem o mundo do povo de Deus, daqueles que servem ao Senhor. Glória a Deus. O mundo tem medo da igreja. O mundo tem medo do povo de Deus, mas às vezes a igreja, o povo de Deus, não descobriu o poder que Deus colocou na sua mão para vencer os obstáculos do mundo, para vencer as artimanhas do adversário que tem se levantado contra a igreja do Senhor. Diz a Bíblia que a mãe de Moisés fica grávida e sai o decreto do rei que todo menino macho que nascesse teria que ser morto. As meninas não, mas os varões teriam que morrer para que pudesse parar o crescimento daquele povo. Glória a Deus. E diz a Bíblia que a mulher vai, chegando o tempo de dar à luz, chega o dia de dar à luz, e ali diz a Bíblia que Deus
através do seu poder ali, ordena ali certamente as parteiras ali, egípcios, e não permitiu que Moisés fosse morto. Não permitiu que Moisés fosse morto como decreto do rei. Por quê, irmãos? Quem tem projeto de Deus não vai morrendo assim não. Aleluia. Quem tem plano de Deus, o inimigo não vai colocando a mão nele assim não. Primeiro tem que passar por ele para chegar a nós. E eu acredito que o inimigo nunca passará por Deus para tocar em você. A não ser que o Senhor permita. E diz a Bíblia que eles têm um plano. A mãe do menino tem um plano. Faz um cesto de junco, coloca betume, e quando o menino nasce, ela consegue segurar o menino por 3 meses lá dentro da casa. Glória a Deus. As mães aqui que têm criança sabem a dificuldade que é para se criar uma criança, porque a criança faz barulho, a criança chora, a criança certamente, se você tem um vizinho, eu duvido que você vai conseguir esconder a criança de um vizinho, porque ela vai chorar. Glória a Deus. Ela vai chorar de madrugada. E diz a Bíblia que eles conseguem segurar o menino lá sem que ninguém perceba por 3 meses. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que Moisés era um projeto de Deus no deserto do Egito. Oh, Espírito. E se ele era projeto de Deus, nem os seus pais poderiam segurá-lo por muito tempo. Aleluia. Nem a sua família poderia segurá-lo por muito tempo. Porque ninguém segura um projeto de Deus. Projeto de Deus é concluído, ou queira ou não queira. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eles ainda conseguem segurar por 3 meses. Mas era de Deus. E se era de Deus, não poderia ficar com eles. Aleluia. Então eu quero dizer para você: deixa aí aquilo que é de Deus. Solte da tua mão aquilo que é de Deus. Solte aquilo que é de Deus, entregue para Ele. Deixa Ele fazer. Deixa Ele ter liberdade para operar. Deixa Ele ter liberdade para concluir o projeto que Ele tem na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz a Bíblia que ela faz o cesto, coloca o menino dentro. Aleluia. E vai para o rio Nilo. O rio Nilo era um rio muito perigoso, que tinha animais ali naquele rio, né? Selvagem, crocodilos, cobras, tudo. Mas elas arriscou. Por quê? Porque era plano de Deus. Glória a Deus. Era projeto de Deus. Diz a Bíblia que elas colocam o menino lá, na beira do rio, na borda do rio. Diz a história, se você for pesquisar a história, a Bíblia vai dizer que os hebreus tinham acesso apenas à parte baixa do rio. A parte alta do rio, quem tinha acesso era só os egípcios, as filhas de Faraó, para que eles pudessem tomar banho. Qual era a ideia deles? É que se os hebreus usassem a parte de cima do rio, eles não poderiam usar a água de baixo, porque eles entendiam que os hebreus sujavam a água. Eles não podiam usar a água que descia. Glória a Deus. Então, a mãe do menino coloca o menino na parte de baixo do rio Nilo. E quando a filha de Faraó vai sair para tomar banho, ela toma banho na parte de cima. E o rio estava cheio. Observe que quando Deus tem plano, as coisas parecem que tendem a dificultar na nossa vida. Glória a Deus. Quando Deus tem projeto, parece, irmãos, que a gente olha e a gente não vê nada. A gente não vê nada acontecer. Mas a Bíblia diz que, a história diz que esse dia, o historiador vai dizer que nesse dia foi um dia diferente, pastor. Aleluia. Esse dia, parece que o sol brilhava diferente, parece que o vento soprava de uma forma diferente, parece que a brisa começou a ficar diferente. Aquele dia que colocou Moisés lá no rio. Por quê? Porque aquele dia começava a se cumprir um projeto invisível em meio ao deserto do Egito. Bendito seja o nome do Rei da Glória do Senhor. E diz a Bíblia que o cesto está embaixo.
As filhas de Faraó estão tomando banho em cima e de repente acontece o sobrenatural. Aquilo que é impossível acontecer. Aleluia. O cesto, em vez de descer, ele vem subindo contra a maré. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O vento sopra ao contrário e traz o cesto rio acima. O normal é correr rio abaixo, mas aquele dia não. As coisas aconteceram de uma forma diferente. Glória a Deus. É porque, irmãos, quando a mão de Deus está no negócio, pode vir vento contrário, a favor, não interessa, pode fazer chuva, fazer sol, mas o projeto de Deus ninguém consegue Glória frustrar. a Jesus. Ninguém consegue frustrar o plano de Deus na vida de alguém, irmão. Aleluia. Por mais que tente atrapalhar, por mais que tente jogar terra, por mais que tente desanimar, mas se é plano de Deus, te segura aí e vai se cumprir aquilo que Deus tem prometido sobre a sua vida. Glória a Jesus. Glória. O cesto vem rio acima. Quando chega, a filha de Faraó manda a sua criada lá olhar. E primeira coisa que ela observa, ela conhece a criança. Ela disse: olha, Aleluia. essa criança não é das nossas. Ela estava dizendo: olha, isso aqui é diferente. Nas minhas palavras, o projeto de Deus, irmãos, é diferente. Ela disse: isso aqui é menino dos hebreus. Aleluia, Jesus. É projeto do Senhor. É projeto do Todo-Poderoso. Aleluia. É projeto do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, daquele que a Bíblia diz que está assentado em um alto e sublime trono e que os seus pés descansam sobre o globo da terra. Ele é fiel e poderoso para cumprir com a sua palavra. Elas pegam ali o cesto, correm. E a Miriam estava espiando do outro lado. Corre lá e diz: você quer que eu chame uma ama das hebreias para que cuide do menino? Ela diz: chama. Ela vai chamar a própria mãe de Moisés, Joquebede. Eu quero dizer para você que aquilo que você entrega nas mãos do Senhor, ele acaba voltando para a sua mão de novo. Glória ao nome precioso do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. Moisés volta de novo ali. E a filha de Faraó diz assim: cria ele, quando ele ficar de maior, você me devolve. E durante esse tempo eu ainda vou lhe pagar um salário. Glória a Deus. Por isso. Imagine, irmãos, uma escrava no meio do Egito recebendo salário. Sabe por quê? Porque é plano do Rei da Glória e do Senhor dos Senhores. Aleluia. Escravo não tinha direito de salário, mas ela começou a receber salário. Glória a Deus. Porque, irmãos, não há porta, não há ferrolho que seja poderoso para que a mão do Senhor não possa derrubar por terra. Não há porta que ele não possa abrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que o cesto volta para a casa de Joquebede com seu marido. Glória a Deus. Lá dentro do cesto, irmãos, a Bíblia diz, nós lemos um texto, Coríntios: aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, ainda não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Glória a Deus. Quando você olhasse para aquele cesto, você ia ver simplesmente um cesto com um menino dentro. Era isso que estava lá. Era isso que o Egito estava vendo. Era aquilo que os hebreus estavam vendo. Mas não era aquilo que Deus estava vendo. Glória a Deus. Aleluia. Deus não vê como o homem vê. Glória a Jesus. Deus não planeja como tu planeja. Meu Deus. Deus não olha com o ângulo de visão que você olha. Deus é diferente. Era um projeto invisível em meio ao deserto do Egito que mudaria a história da humanidade até chegar em mim e a você. Meu Deus.
Dentro daquele cesto tinha um menino, que depois ele vai se transformar em um libertador de Israel. Aleluia. Mas não era um menino que estava ali simplesmente. Glória a Deus. A Bíblia diz, a história diz que quem estava ali dentro daquele cesto, sabe quem era? E ninguém viu, ninguém descobriu. Estava ali dentro daquele cesto o maior projeto de Deus na terra até aquele tempo. Estava ali dentro do cesto os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, chamada o Pentateuco do Senhor. Glória ao nome precioso do nosso Deus. Quem é que saberia que ali dentro estava um projeto desse? Dentro do coração de Moisés, dentro da vida de Moisés, tinha isso aqui? Tinha. Bendito é o Rei da Glória, Senhor. Alguém pode olhar para você e pensar que você é simplesmente alguém que anda por aí com a Bíblia na mão, alguém que canta louvores da harpa, alguém que canta corinho. Não, você tem um grande projeto dentro do seu coração, dentro da sua vida. Deus é que é o dono do projeto. Labai, Cobolias. Projeto é do Senhor. Projeto é do Senhor. Glória a Deus. Ninguém consegue ver, mas Deus consegue ver. Porque é projeto de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés vai para dentro do reinado faraônico. Aleluia. Diz a Bíblia que Moisés vive 120 anos em 3 etapas. Aleluia. A vida do ser humano tem 3 etapas, irmãos. Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim. Aleluia. Nós precisamos de entender essas etapas da nossa vida. Nós precisamos de saber de onde viemos, aonde estamos e para onde é que nós estamos indo. E tem gente que não sabe disso, cara. Meu Deus. Você precisa saber de onde você veio, aonde você está e para onde é que você está caminhando. Glória a Deus. Moisés viveu todo esse tempo. Ele viveu 40 anos dentro do reinado faraônico. Ele viveu mais 40 anos, diz a Bíblia, na terra de Midian. E ele viveu mais 40 anos no deserto e encerrou a sua carreira na beira do rio Jordão. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Moisés cresce. Aleluia. Mas ele cresce com esse DNA. Ele cresce com esse projeto dele na vida. Projeto de Deus. Glória a Jesus. E ele conhece. Ele é inspirado por Deus para a terra. Ele é inspirado por Deus automaticamente pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quando alguém tem chamada de Deus, pastor Edson, você não precisa de falar para ele fazer isso ou fazer aquilo. Ele se disponibiliza e começa a fazer. Bendito seja o Rei da Glória. Espírito de Deus. Você está adulando ele para ir para ali. Você está adulando ele, não. Quem tem projeto de Deus se levanta e começa a fazer, mesmo que ninguém fala nada para ele. Glória ao Rei Jesus. Espírito Santo. Diz a Bíblia que um dia Moisés vai visitar os escravos, trabalhando lá com o barro, fazendo tijolo. Aleluia. Moisés começa a admirar aquilo, começa a olhar para aquilo, e de repente ele sai em um lugar meio distante, e ele vê um egípcio brigando com um hebreu, um dos seus irmãos. Aleluia. E diz a Bíblia que Moisés vai defender o seu irmão, e ele acaba matando um egípcio. Egito significa carne. Egito significa mundo, sistema mundano. Aleluia. E diz a Bíblia que Moisés mata um egípcio. Naquele momento, seu instinto de homem de Deus, de homem de chamada, já se levanta quando ele se bate de frente com o Egito ou com o egípcio. Diz a Bíblia que ele mata o Egito, ele mata o mundo ali, e ele nem sabia o que significava aquilo que ele estava fazendo, mas ele mata o egípcio. Glória a Deus. E geralmente, irmãos, quando nós vencemos o mundo, a tendência é os adversários querer se levantar contra nós. E diz a Bíblia que se levantou o Egito inteiro. Faraó se levantou para procurar Moisés para matar. E diz a Bíblia que Moisés foge e vai para o deserto de Midian. Glória a Jesus. Moisés já tem 40 anos de idade. Lá ele conhece um homem chamado Jetro, que se torna o seu sogro. E diz a Bíblia que Moisés já está chegando aos 80 anos de idade. Ele está no deserto ainda. Imagine, irmãos,
80 anos de idade, está completando Moisés, ainda no deserto. Será que é projeto de Deus? Está demorando muito. Aleluia. Será que Deus me chamou mesmo? Já estou nessa idade, já estou aqui há tanto tempo e parece que Deus não me chamou, parece que Deus não me escolheu. Você acha que Moisés também não pensou assim? Você acha que Moisés talvez não falou assim? Aleluia. Moisés se tornou um pastor de ovelhas lá no deserto de Midian. E um dia diz a Bíblia que ele sobe para cuidar das ovelhas do seu sogro Jetro, para pastar as ovelhas em meio ao deserto. E diz a Bíblia que ele sobe até o monte de Deus, Monte Horebe. Aleluia. E lá no Monte Horebe, diz a Bíblia, que ele olha e vê uma cena. Ele olha e vê umas sarças se ardendo, Glória a Deus. queimando em chama, e aquela chama, ela não conseguia destruir aquela sarça, não destruía aquela árvore que estava pegando fogo. E ele admirou, diz a Bíblia que ele olha para aquilo e ele vai em direção daquela sarça, porque a Bíblia diz que era uma grande visão de Deus para a vida de Moisés. Aleluia. E diz a Bíblia que quando Moisés se interessa olhar para a sarça e ir em direção à sarça, Deus vai falar com ele. Porque, irmãos, todas as vezes que nós nos interessamos e olhamos para Deus, e olhamos para as coisas de Deus, com interesse em conhecer